Algumas vírgulas não chegam com aviso. Elas surgem no meio do caminho, quando tudo parecia já definido. Uma mudança de carreira, um convite inesperado, um recomeço que parecia improvável. E é nessa travessia entre o que fomos e o que escolhemos ser que muitas histórias ganham um novo sentido. O episódio de hoje é sobre essas escolhas, sobre o momento em que, depois de construir uma vida inteira em uma direção, algo pulsa mais forte e nos chama para outra. Uma estrada nova, construída com coragem, propósito e muitas vezes com o desejo sincero de ajudar outras pessoas a atravessarem seus próprios caminhos com mais segurança e consciência. O direito de família, mais do que uma especialização, é um chamado. Ele exige empatia, escuta, equilíbrio. Quem escolhe essa área geralmente carrega no peito uma história forte o suficiente para entender, com profundidade, os dilemas de quem chega. Hoje, o episódio é sobre o valor dos vínculos, sobre proteger o que se constrói e também sobre ter sabedoria para lidar com o que às vezes se desfaz. É sobre limites, acordos e afeto. E sobre como a justiça pode ser uma ponte entre o amor e o respeito. Recebo duas mulheres que enxergaram no direito uma forma de transformar vidas e que fazem isso com coragem, acolhimento e técnica. Sejam muito bem-vindas ao Vírgula, Nádia e Gláucia. Olha, ficamos... adorei a introdução. É um prazer estar aqui com você e poder ouvir você falando também do direito de família e a importância. Gente, importante é o que nós vamos conversar aqui hoje. Com certeza. Eu conversando com a Gláucia, deixa eu contextualizar. Eu sempre gosto de contextualizar quem nos assiste. A Gláucia é quase a vereadora lá da academia. Porque ela conhece todo mundo lá, você sabe disso, né, Nádia? Você conhece bem a sócia que você tem, né? Pois é. E aí, a gente conversando, eu falei, Gláucia, eu queria tanto que você e a Nádia fossem lá no Vírgula, né? O que a gente poderia tratar lá? Porque a Gláucia, ela conta as histórias, algumas que podem ser contadas, né? Sem nomes. Sem nomes, né? Que, inclusive, isso daria um ótimo quadro nas redes sociais. Com certeza. Né? E ela conta, e não só isso, vocês fazem um belo trabalho nas redes sociais também, contando algumas dessas histórias, trazendo insights sobre direito de família. E dentro desse universo do direito da família, a Gláucia chamou para um tema que eu adorei, que é a importância do contrato pré-nupcial. Exatamente. Olha, gente, se eu fosse você, eu ficava aí até o fim dessa conversa, porque se você já é casado, você pode encaminhar para quem um dia, quem sabe. Quem sabe os filhos, os netos. Isso. E se você ainda não se casou, esse episódio é para você. Com certeza. Então, vamos começar da seguinte forma. Eu quero saber de vocês duas o que, né, que dentro da história de vocês foi a vírgula que trouxe vocês para um assunto tão importante, para um trabalho tão importante, que é o direito de família, que é defender os direitos de quem está vivendo algum conflito familiar. Conta um pouquinho disso para a gente começar a esquentar essa conversa. Vou deixar a doutora Gláucia começar. Eu já tenho graduação em outra área administrativa e o direito é minha segunda faculdade, né, Vi? Então, a questão da família sempre foi central para mim. Eu fui casada por 28 anos e tenho 2 filhos hoje adultos. Então, passei por um divórcio, vamos dizer assim, recentemente, em torno de 4 anos atrás. Então, toda essa questão, como fazer um divórcio sem ter tanto perrengue, vou usar essa palavra, isso é muito importante, porque quando o amor está no auge, né, é tudo muito simples. Mas quando os caminhos vão se tornando diferentes, as coisas mudam completamente de figura. E como você pode fazer um contrato de casamento, um contrato pré-nupcial, de forma que as duas partes se sintam seguras. Então, eu acho... Então,
de certa forma, foi uma vírgula na sua Sim, vida que sim. te trouxe a esse Sim, a esse são duas assunto. vírgulas, né? Primeiro, a segunda faculdade, já naquela Isso. época, aos 45 anos. E a segunda vírgula também um divórcio, Ah, depois o de seu um próprio casamento divórcio. longo. Uhum. E Então- você, Nádia? O direito de família, para mim, é até engraçado, porque eu sempre pensei, quero fazer psicologia, porque eu Aham. queria ajudar as pessoas. Mas acabei não indo, me diverti em outros cursos e cheguei, falei, cara, surgiu uma história do meu irmão, Aham. paternidade, né? E daí, assim, comecei a pesquisar para ele. Falei, nossa, que legal esse assunto de família aqui, que é a questão da investigação de paternidade, alimentos. E eu gostei muito de estar trabalhando nisso e vi que era um meio poder também ajudar muitas mulheres que não têm acesso a informações em questões de alimentos, violência doméstica, envolve muitas coisas do direito de família. E o que tem a ver a psicologia ali? Porque o advogado de família, ele também é um psicólogo que a gente escuta muito Imagina. as vítimas, os clientes conversarem. Então, nós temos que ter muita, assim, muita paciência e saber entender e entender o quanto é sensível o assunto família, que é um divórcio, uma morte, tudo, alimentos, tudo ali. Eles acabam sendo muito sensíveis. Interessante até vocês colocarem dessa forma, porque às vezes a gente não pensa, né? Quem está do lado de fora não vê dessa forma. Vê ali o direito preto no branco. Branco, né? E não é bem assim, Sim. né? Porque para você fazer uma boa defesa, você tem que entender exatamente o que aquela pessoa está vivendo, as dores, onde que o calo aperta, o que que ela tem como objetivo, e isso só realmente fazendo um trabalho de escuta, como um psicólogo faz. E muito interessante para a gente Sim. começar a entender o que que é o Sim, direito de sim. família. O direito de família, ele lida diretamente com pessoas. E, como diz a doutora Nádia, a parte sensível é uma parte extremamente sensível. Mexe com a parte emocional, financeira. Então, não importa, direito de família está atrelado a pessoas. Portanto, um advogado que atua nessa área, ele age diretamente com pessoas. Não pode ser uma pessoa impaciente, por exemplo, Sim. de lidar com pessoas. Sim. E, bom, já entrando então no nosso tema aqui, que é o contrato pré-nupcial, que eu acho que vai ajudar muita gente a esclarecer aí algumas coisas, né, em relação a essa questão. Eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. Normalmente, quando a gente pensa num contrato pré-nupcial, a gente pensa numa pessoa muito rica que quer proteger os seus bens. Eu já imagino um cenário assim, uma historinha assim. Um homem muito rico, que tem um super patrimônio, que vai casar com uma mulher que ele acha que ela é interesseira. E aí, então, ele vai fazer um contrato pré-nupcial para proteger o seu patrimônio. Acredito que isso seja comum, mas não se trata só disso. Não. Então, por favor, do que se trata o contrato pré-nupcial? O contrato pré-nupcial, ele abrange principalmente a questão patrimonial, sem dúvida, a questão, mas não é só a questão patrimonial, entra também a questão pessoal. Existe ali, as pessoas podem ajustar entre si mais do que cláusulas, né, econômicas, de como gestar, gerir, né, a questão econômica do casamento, a questão do dinheiro no casamento, como também questões mais pessoais, até questões do próprio lar, questões que envolvem assuntos tipo assim, que você fala, como isso vai parar num contrato? Mas pode parar num contrato, sim. Sim, exatamente. E o mais curioso é quando eles querem colocar a cláusula da infidelidade. Olha, é possível colocar É isso? possível, mas não pode se cobrar judicialmente isso, porque o nosso Código Civil não tem falando sobre traição ali. Claro que num divórcio isso vai ajudar, mas sendo uma cláusula estipulada em dinheiro, você não pode ir lá e representar. Muitas vezes você pode pedir um dano moral ali pelas circunstâncias que causou essa traição. Mas são várias cláusulas, tipo, quem vai lavar a louça? Como vão ser as tarefas de casa? E algo muito importante que eles colocam também é a questão de alimentos. Não vou exigir alimentos no caso de divórcio. Porém, essa cláusula, ela não é totalmente absoluta. Porque num futuro divórcio,
o juiz vai analisar se aquela pessoa que abriu mão de receber essa pensão, ela tem condições de bancar sozinha. Se ela não tiver, o juiz vai estipular, sim, a pensão. Como se diz, as cláusulas estão lá, mas elas não são absolutas. Tá. O que vale mesmo, assim, é a parte financeira dos bens, o que foram adquiridos, o que foi antes do casamento, o que foi depois, como que foi colocado ali. Para isso tem uns regimes também, não é, doutora Tem os Glaucia? regimes. Então, acredito eu, aquela história, né? Que papel aceita tudo, né? Papel, com Então, eu certeza. posso, ali, quando eu tô conversando com o meu advogado e para fazer o meu contrato... Dá para fazer pós-nupcial? Olha, eu já... Não. Entre as partes, quem sabe? Entre vocês. Não, aqui foi só Um balãozinho. que apareceu aqui na minha cabeça. Eu não pensei nesse detalhe. Então, sobre isso, tem que analisar também o regime de casamento. Porque só um regime não precisa do contrato pré-nupcial ali. De cara, Qual? que é o comunhão comunhão parcial de de bens. Não, comunhão parcial de Parcial bens. de bens. Isso falando de patrimônio. de patrimônio. Exatamente. Tá. Mas se você quiser fazer um contrato ali também, particular e registrado, sempre pode. Entendi. Sempre pode. Entre as partes. Sempre pode. Entendi. Então, voltando à minha pergunta. Papel aceita tudo. Imagino eu que os contratos pré-nupciais, eles tenham surgido por conta dessa questão patrimonial. E foi evoluindo para outras questões, como a Nádia falou, de... Quem lava a louça, infidelidade, quem fica com o cachorro. Sim, a questão dos pets hoje é super E o bebê recente. reborn, quem vai ficar com o bebê reborn? Pois é, Essa é mais nova, né? São as questões Já deve recentes. estar em algum contrato aí, provavelmente. São as questões recentes que vão aparecendo. Questiona-se muita coisa, mas o contrato, por exemplo, pré-nupcial, ele pode conter cláusulas, eu vou dar um exemplo, até processuais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estipular, digamos, se houver um divórcio futuro, antes de entrar no judiciário, é necessário ter pelo menos 2 sessões de mediação. Você pode estipular isso. Então, antes da gente entrar na briga no judiciário, é obrigatório sentarmos numa câmara de mediação e arbitragem, né, e negociarmos. Quer dizer, é uma forma de estabelecer também critérios para o divórcio. Esse é só um exemplo. Mas tem vários exemplos, né? São coisas bem comuns. E por que surgiu isso? Porque, como você trouxe, né? Existe o regime de casamento ali, né? Tem o parcial... Como é que é? O parcial o comum é o parcial de bens. Sim. Que a partir daquele momento que eles assinam que estão casados... Eles partilham os bens, o patrimônio. Não necessariamente, não precisa estar casado. A partir do momento que você convive com a pessoa... Ótimo. Na união entramos estável. numa seara interessante. Estou morando com a pessoa ali há 1 ano, adquirimos alguns bens durante esse tempo. Sim, uma separação pode se exigir, comprovando ali que eles tinham... que eles iriam informar uma família. Então, pode sim pedir a divisão desses bens. Então, eu vou fazer uma situação hipotética, mas eu tenho certeza que você que está me assistindo em casa sabe que é a sua história que eu estou contando. Vamos lá. A pessoa mora sozinha. Quer dizer, na teoria. Na prática, o namorado mora junto há cerca aí de uns 2 anos. Não divide conta. Então, é como se ele estivesse hospedado há 2 anos na casa da pessoa. Não divide nenhuma conta. A dona do imóvel continua bancando. É um aluguel. Vamos lá, é um aluguel, mas ela que paga sozinha as contas, ele ajuda, às vezes, outra com a compra de mercado. Como que é isso? Eles já têm uma união estável? Não necessariamente, porque tem que confirmar, assim, que a pessoa... Eles tinham... Como se diz, doutora Glaucia? Na verdade, é que o fugiu a objetivo palavra. de constituir Constituir família. família, isso. Então, é bem subjetivo. Então, geralmente, por isso que essas demandas acabam no judiciário. Porque não tem um critério objetivo. Tem que ter, no mínimo, tanto tempo morando junto. Tem que ter, no mínimo...
E não precisam morar juntos Sim, também. Às vezes, bem isso, a cada caso. Então, não é o simples fato de estar morando junto que Não. caracteriza uma união estável. Não, Exato. é um grande indício. Tá, Morar junto é um meio caminho andado, vamos Uhum. dizer assim. Mas não é o critério que bate o martelo. Uhum. São várias questões. Isso acontece muito, assim, a gente vê, é mais comum acontecer das mulheres entrarem com pedido de união estável, porque elas, às vezes, são bancadas pelos namorados, as coisas. Então, elas vão comprovar que eles faziam depósito, que eles pagavam tudo. Então, isso na minha visão, acho que é mais comum, assim, do que um homem entrar lá solicitando. O reconhecimento, O reconhecimento né? Pois é mais as mulheres, assim. Que Então, triste isso, né? Pois é. Acontece. Que triste. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que é tão assustador falar de um contrato pré-nupcial, que é um assunto tão delicado, que normalmente quando uma das partes diz vamos fazer um contrato, né? A outra já pensa talvez num... Você está duvidando de mim? Você acha que eu quero tirar algum proveito, que eu sou oportunista? Enfim, inúmeras situações que a gente poderia citar aqui. Por que assusta tanto? Você falou tudo, Vi. Desconfiança. Primeiro, você está desconfiando de mim. Você diz me amar, mas não confia em mim. Eu acho que é o que mais assusta ali. Assusta muito mais, porque é uma desconfiança. A pessoa não confia em você. Só que o contrato, ele é uma segurança para ambos. Mas o mais importante é quando as duas partes, elas têm por iguais, assim, sabe? Estão no mesmo patamar. Porque se não estiverem, a outra parte que tiver menos, ela vai se sentir desconfortável. Aí entra mais também um trabalho psicológico, né? Porque quando você casa, você está construindo uma vida com a pessoa. Por que pensar, né, nessa possibilidade de que um dia aquilo pode vir a ter um fim e que nesse fim não vai ser tão simples assim separar as coisas? Na verdade, Vi, nunca é simples. Eu não conheço nenhum divórcio que tenha passado durante toda a nossa parte de advocacia no direito de família, algum divórcio. Não tem, não tem. Por mais que seja razoavelmente tranquilo, sempre em algum momento há um estresse. Há alguma coisa. Então, o contrato, eu acho que é uma questão cultural. É uma certa romantização. Tipo assim, se eu fizer um contrato desse... É interessante salientar que no regime de separação convencional de bens e na Universal, é obrigatório o pacto pré-nupcial. Não é nem opção. É obrigatório, é obrigatório. Então, já que vamos sentar, vamos estipular as coisas. Quais são os bens que você já tem? Já deixa registrado. Gente, isso corta caminho. Quem sabe, futuro divórcio, ninguém está dizendo que vai acontecer. Tomara que nunca use. Sim. Mas se usar, isso facilita muito. Eu ia perguntar exatamente isso. A gente casa imaginando Sim. felizes para sempre. Todo mundo. Né? Você acredita, Glaucia, que esse contrato pré-nupcial, né? Que no caso você falou pacto pré-nupcial, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá. Esse contrato pré-nupcial, você acredita que ele sendo feito faz com que ambas as partes caminhem mais tranquilos e talvez isso de alguma forma favoreça o dia a dia do casal quando o assunto é bens, patrimônios, finanças, etc? Eu acredito que sim, apesar de não ter vivido isso, porque eu casei muito tempo atrás, mas eu casei, para você ter uma ideia, na Comunhão Universal de Bens, e eu fiz o pacto. Agora, me pergunte que na época o que tinha nesse pacto, que eu não sei. Eu não me recordo, mas eu lembro que eu assinei o pacto, entendeu? Porque já era obrigatório, né? Isso em 92. Então, hoje está mais, as pessoas sabem, tem mais informação. Naquela época, não estudava direito, não tinha nada em relação a isso. Então, mas eu fiz esse pacto. E outra coisa importante, esse pacto e toda essa formalização é importante ter, ela é toda formal, é solene, entendeu? É feito por escritura pública. Então, isso
também é importante ser averbado, por exemplo, no registro de imóvel. Não basta você casar, ter tudo, você tem que registrar isso. Como que você vai vender um bem depois que você não marca nada? Lógico, o cartório, por questões de segurança, ele vai considerar tudo que, na parcela de bens, vai chamar a outra parte. Mas no caso por exemplo, da união estável, não mexe no registro civil. A pessoa não sabe. Ela pode ser solteira e viver numa união estável. Então, a união estável é importante que se registre isso também. Então, existe toda uma formalização. É segurança. É segurança. Recentemente, eu não sei se vocês acompanharam isso, porque, gente, a Gláucia e a Nádia, elas são super atuantes nas redes sociais. Tem uns vídeos super bacanas, esclarecedores lá. Então, vamos aproveitar o momento aqui e passa o arroba de vocês para que a gente possa acompanhar. @Miranda e Silva, advogadas. É isso, né? Isso mesmo. E aí, recentemente, eu não sei se vocês viram esse movimento que aconteceu nas redes sociais, do pessoal fazendo contratos de namoro. Bem comum. Isso, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, e aí eu já vou engatar outra pergunta. Qual foi a situação mais inusitada que vocês acompanharam, assim, nesse sentido de contratos pré-nupciais? Eu vou falar do contrato aqui de namoro. Tá. Eu até ia citar, mas já que você já chegou no assunto, o contrato de namoro... Lembra que eu falei há pouco que o fato de você morar com um namorado, a namorada... Às vezes a pessoa pode ir lá na frente pedir um reconhecimento de união estável, pedir bens, as coisas. Então, para que serve o contrato de namoro? É para falar, nós estamos namorando, nós não temos o objetivo de constituir a família no futuro. A princípio, isso é um namoro. Então, tudo que eu adquiri durante o namoro não tem nada a ver com o meu companheiro, com a minha companheira. Não tem nada a ver, é só um namoro. E ali você vai colocar, ou seja, para não envolver os bens. Se você for analisar o contrato pré-nupcial, passa uma segurança para quem tem dinheiro. Porque, assim, e o contrato de namoro também. Pessoas que não têm condições, não têm bens, para que eles vão fazer um contrato de namoro? Não tenho nada. O que eu vou estabelecer ali? Sabe? A infidelidade. Mas não vai resolver, porque, assim, o nosso Código Civil não vai punir a pessoa por infidelidade. Sim. Claro, a depender da exposição que essa infidelidade causar, a pessoa vai ter direito a receber danos ali, com toda certeza, né? Mas o contrato de namoro é mais para preservar e proteger o patrimônio de quem tem. Muitas vezes, casais que têm, eles já fazem para não misturar. Isso é mais coisa que pessoas que têm muitos bens. Dinheiro. Muito. E você perguntou um caso inusitado... Tem algum inusitado para falar de contrato de namoro? Eu acho que tem um cliente, inclusive, da academia, não vou citar nomes. Uau! Vamos trazer ele aqui também. Mas é interessante, assim, é a questão de dívidas. Entendeu? Quando se tem uma união estável, tem questões de dívidas. Então, é importante... o que eu faço com isso? Então, na dissolução, como que você vai fazer com isso? Entendeu? As pessoas não pensam. Por isso que eu falo, existe uma certa romantização, mas a hora que a coisa começa a seguir caminhos diferentes, quer dizer, peraí, e agora? O que eu vou fazer? Eu tive... São situações, entendeu? Mas a dívida é uma coisa que mexe. Mexe muito numa briga, por exemplo, na dissolução de união estável ou no divórcio. Porque a gente pensa, né? Olha que interessante isso. Quando a gente, pelo menos eu vou falar por mim, não sei se a maioria das pessoas passa por isso, mas quando a gente pensa assim, lá na frente, se houver uma separação, o que é meu, o que é seu. A gente não pensa na questão de dívidas. Que se eu tiver uma dívida, é dele também e vice-versa. Exatamente. Por quê? Exatamente. Por quê? No parcial de bens é meio a meio. O ônus e o bônus. Entendeu? Então, os imóveis, os bens, os veículos são partilhados? Ok. Mas as dívidas também. E aí a gente entra num ponto muito, muito importante, então, que é da transparência
Com né, certeza. entre o casal, porque aquela coisa de, não, essa conta aqui é minha, essa conta aqui é sua e essa conta aqui é nossa. Nossa. Não, senhor, né? Porque Mas assim, depende. Vai lá. Depende. Lembrei, tudo depende. Mas vou fazer um comentário. Por exemplo, o casal é casado e a mulher, por exemplo, faz um empréstimo de 40 mil. Vou fazer cirurgia plástica. Uhum. Ela faz, só ela aproveita esse dinheiro. Daí, depois de um ano... Depois de um ano, o casal se separa e ela quer dividir a dívida. Ele pode provar que quem usufruiu apenas esse dinheiro é ela. Portanto, essa dívida é dela. Ué, mas ele tinha uma mulher bonita. Eu também, como se diz, há controvérsias. Eu também penso. Mas tem esse tipo de levantamento pela jurisprudência. Cara, é porque, entendeu? na verdade, a justiça, ela tem brechas e brechas e brechas Sim. e Não, brechas, é né? tudo. Vírgulas e vírgulas e vírgulas, né? Várias vírgulas. Na verdade, é assim, tecnicamente, é para o bem comum do casal. Sim. As dívidas. É suposto isso. Mas a outra parte pode provar o contrário. Por exemplo, eu acho que é mais fácil colocar assim, o marido, ele tem um vício por jogos, ele se endividou jogando. Se comprovar, a mulher não é obrigada a pagar. Sim. Isso era um vício dele. Sim. Acho que Agora, assim fica mais claro. Eu né? acho que assim é mais clara, É. assim, porque, como diz, há controvérsia. Sim, E sim. a nossa justiça tem muitas brechas, né? Há uma jurisprudência que vai falar que é ok, a outra fala negativo. Sim, Discordamos, né? sim. Tem certas situações, exatamente, você chega assim, mas olha, tem vários casos. E vai lá e não dá certo. Então, você entra, é bem... O direito... É tudo depende. Vamos lá. E qual que seria o momento ideal para falar sobre esse contrato? É até curioso, né? Deixa eu trazer um pouquinho da minha história aqui. Eu casei recentemente, Sim. a Gláucia acompanhou bastante, né, Gláucia? A Gláucia acompanhou esse momento. E é aquela história, né? De que quando que é esse momento ideal? É antes? É quando você quando você recebe o pedido de casamento, noivado? Ou é lá no namoro, com esse contrato de namoro? Ou é realmente ali na hora de decidir qual é o regime? Em que momento que se fala nesse contrato? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Isso varia de pessoas para pessoas, porque tem pessoas que sempre já vêm proteger. No contrato de namoro, ele já faz ali, já visando proteger os seus bens. Aí surge, não, eu amo ela, quero me casar com ela. Tá? Mas vamos estipular. O contrato, o pré-nupcial, ele é feito antes do casamento. Tem que ter a assinatura dos dois. Que, no caso, só na comunhão parcial, ele não precisa. Mas nos outros regimes, sim. Exatamente. Um momento, vamos dizer assim, eu acho que lógico que cada caso é um caso, mas antes de casar. Tem que ser Então, antes. em algum momento, o casal precisa sentar e discutir essas questões, porque são questões extremamente sensíveis dentro de um casamento. Dinheiro, gente. Como eles vão trabalhar com a gestão do dinheiro que só ele trabalha ou ela trabalha, os dois trabalham, cada um contribui com quanto? Então, essa questão é muito importante e é sensível de verdade num casamento, a questão do dinheiro. Portanto, antes de casar, escolher o regime. Qual o regime? Posso dar uma opinião pessoal? Claro. Eu acho, por exemplo, uma opinião pessoal minha, da minha pessoa, o regime parcial de bens, eu acho justo. Eu acho justo. Pessoal, a separação total de bens, eu tenho minhas questões em relação, assim como universal, entendeu? Mas a questão escolha o regime. E a partir do momento que escolher o regime, eu quero separação total, por exemplo, a convencional. Você sabe que você vai ter que fazer um contrato pré-nupcial. Portanto, já estabeleça quais são os bens, os imóveis, os veículos, alguma outra coisa. Vai que a pessoa tem mais dinheiro, como diz, a gente já imagina pessoas que têm muito dinheiro, mas às vezes nem tem. E é importante estabelecer como vai ser gerido tudo isso. Eu fiquei curiosa, por que você acha que esse é o regime melhor? Porque é uma união de esforços. O casamento é uma união. Então, tudo que eu contribuir, você contribuir, mesmo que a mulher não trabalhe fora, ela trabalha dentro de casa. Ela cuida, bastante, né? Ela cuida de filhos, ela cuida...
todos trabalham num objetivo comum. Então, nada mais justo que ser partilhado. Partilhado. A comunhão universal de bens, ela tem um contexto mais abrangente, mas mesmo na comunhão universal, no pacto antinupcial, você pode estabelecer algumas coisas também, digamos, para não se comunicar. Também pode ser estabelecido. Então, é importante sentar e conversar. É muito importante. A questão do dinheiro, ela é extremamente relevante num relacionamento. É uma parte, eu diria, extremamente sensível. Porque o amor é lindo, a hora que começa a faltar dinheiro, as coisas mudam. Não, e tem gente que só percebe o valor de um contrato depois que o negócio já desandou, né? Exatamente. Então, facilita. A grande questão é cultural mesmo, que as pessoas não entendem que um pacto antinupcial facilita. Facilita, estabelece vários critérios. Ele é bilateral, né? Então, desde que essas cláusulas não atinjam a dignidade da pessoa humana, aquelas garantias nossas, tá valendo. Entendeu? E quais que seriam, assim, os maiores mitos, eu diria, sobre contratos pré-nupciais que as pessoas falam assim, nossa, gente, nada a ver isso aí que as pessoas falam. Eu acho... E a verdade, né? Qual é a verdade em torno disso? Eu já até citei mais cedo a questão da infidelidade, por exemplo. É um mito colocar lá. Porque não vai ter não vai poder punição cobrir nenhuma. judicialmente, não vai poder cobrar isso judicialmente. A pessoa abrir mão de receber uma pensão, hoje nós estamos bem, mas amanhã eu não sei da minha situação. Então, o juiz vai analisar, tá, mas isso foi acordado no contrato pré-nupcial, ela abriu mão de receber pensão. Como que você vai abrir mão se você não sabe a sua situação no futuro? Então, o juiz vai sempre analisar a questão da dignidade da pessoa humana, tudo, analisar a condição real, tanto de um quanto do outro. Então, para mim, na minha opinião, é um grande mito, principalmente essa questão da infidelidade. E esse outro dos alimentos, que as pessoas acham que estão seguras. Não, ela colocou no contrato, não vou precisar pagar pensão para ela. Será mesmo? Vamos analisar? Entende? Para mim é um mito isso, essas duas coisas. E tem muitas coisas que os casais colocam, tipo, quem vai lavar a louça, sabe? Aí é bobeirinha. Algumas coisas que, assim, eu não acho importante isso. Eu acho, assim, que tem que ter coisas importantes também, as questões dos bens, tudo que vai ser. A questão da maternidade, que às vezes o homem fala, não, vou querer que você se afaste do seu trabalho, para trabalhar, para criar nosso... Eu acho muito importante isso estar ali no contrato. Acho bem importante mesmo, sabe? Eu acho que é uma proteção para a mulher. Porque muitos homens, eles falam, mas ela que parou de trabalhar. Ela que quis. É porque, assim, na hora que a gente vai casar, é muito amor, né? É muito amor, exatamente. Tá todo mundo ali imbuído daquele sentimento, né? Daquela esperança que vai ser pro resto da vida. E muitas vezes não é isso que acontece. E quando chega lá no final, que aí ou veio uma traição, ou briga por causa da toalha em cima da cama, ou seja, pelo que for, chega lá no final, um não aguenta mais olhar para a cara do outro e aí não consegue nem sentar para conversar adequadamente sobre o que é justo e o que não é justo. Exatamente. Então, talvez um contrato, né, naquele momento de amor ali, trazer um pouco do racional, né, Glaucia? Exatamente. Me fala um pouquinho sobre isso. É a questão exatamente da racionalidade. Diria até o mito que as pessoas acham, se eu fizer um contrato desse, eu já estou colocando perspectiva ruim no futuro. Não, gente, não é. É bem isso, é uma questão racional, porque a hora que chega a hora do estresse... Gente, um dos maiores estresses que se tem, primeiro vem a questão de falecimento, o segundo é divórcio. Então... Você colocou um ponto interessante. O contrato pré-nupcial, ele também respalda na questão de falecimento? Também pode, desde que não vá contra a lei, né? Porque existem certos direitos assegurados por lei. Então, ele pode... Por exemplo, você pode colocar numa cláusula convencional... você já vai abrir mão da herança. Como abrir mão de herança? Não existe herança de pessoa viva. Não existe, então, exatamente. é contra a lei. Então, não adianta você pôr.
o juiz vai considerar nulo. Mas como assim? Não entendi. Explica melhor. Não, uma pessoa pode colocar no contrato pré-nupcial você, Nádia, abre mão da herança. Entendeu? De qual Se eu herança? morrer antes, se eu morrer antes, se eu receber alguma coisa, a minha parte, o que você receberia de mim como herança, você abre mão. você abre mão. Ué, abre mão e pra quê? Porque se a pessoa tá morta... Não, a pessoa tá viva, ainda não tem. A pessoa tá viva, mas ela já tá pensando em exatamente. Mas não existe herança de pessoa viva. Então, é exatamente isso. Vai contra a lei. E, portanto, o que vai contra a lei, o juiz vai desconsiderar. Que loucura, né? Tem Sim. muita coisa envolvida, assim, que as pessoas... Sim. Da mesma forma que muita gente, né? Acho que fica ali com um pudor desnecessário de conversar sobre o que é necessário conversar. Tem também os que exageram, né? Os que vão além do ponto. Vão além, ultrapassam, entendeu? Por isso que tem a questão da dignidade da pessoa humana, a isonomia entre as partes. Então, o juiz sempre vai considerar isso. A solidariedade A solidariedade familiar, isso é muito importante também. São certos princípios que são observados. Portanto, no geral, se você colocar uma cláusula assim meio atravessada, vou usar essa palavra, o cartório já vai, tipo assim, olha, isso aqui... Eles já vão chiar, digamos assim. Eles, no geral, eles entendem da questão. Mas vai que passa, né? Vamos imaginar que passe, seja registrado isso. E a questão do contrato pré-nupcial, ele está sempre sobre a condição resolutiva de acontecer o casamento. Então, aconteceu o casamento, foi registrado e ninguém viu isso, por exemplo. Então, o juiz, se houver alguma questão, vai desconsiderar essa cláusula. E na hora de fazer o contrato, vocês têm um papel bem importante nisso de orientar ali o teu cliente, né? No caso, o casal, Sim. a colocarem cláusulas que talvez nem tenham passado na cabeça deles, né? Porque, como eu falei, acredito eu, e se eu estiver errada, por favor, me corrijam, que quando alguém vai fazer um contrato pré-nupcial, vai pensando na questão financeira apenas, mas existem outras. Sim. Que tipo de cláusulas vocês orientam que tenham nesses contratos? Eu vou deixar a doutora Glaucia responder Na verdade, por essa exemplo, tem a parte. questão patrimonial, por exemplo, quem vai trabalhar, como será feito o rendimento, por exemplo. Nós vamos colocar tudo numa conta conjunta. Isso pode ser estabelecido já. E tanto do que a gente ganha, uma parte vai guardar para isso, outra vai ser aplicada para isso, isso vai pagar a conta. Outra questão de filhos, que a doutora Nádia falou, por exemplo, nós vamos ter filho, a hora que tiver filho, eu vou parar de trabalhar? Você vai sustentar a nossa família durante quanto tempo? Ou não? São certas coisas que... Vamos ter pet? O pet, se por acaso houver uma separação, quem vai cuidar do pet? Com quem vai ficar? Vai ser estabelecido uma pensão para a manutenção do pet? São várias coisas. E questões pessoais também, que daí entra desde questão eles colocam de fidelidade, questão de... O número de sexo durante a semana. Sério? Sempre tem, você entendeu? Sempre tem. São cláusulas. Eu queria ter feito esse contrato. Mas você sabe que para fazer o contrato pré-nupcial, não é obrigatório estar com um advogado, mas é muito importante, porque como você acabou de dizer, deixa passar algumas cláusulas importantes, que as pessoas vão muito, infidelidade, lava-louça, isso, aquilo, sabe? E coloca muitas coisas que não são tão importantes e que não têm valores jurídicos, entendeu? Mas não pode deixar a toalha molhada em cima da cama, não pode deixar a tampa do vaso erguida. Ai, gente, eu não consigo. Sério, gente, existem. Sério, tem contratos de 20 páginas, coisas absurdas, que assim não tem como eles questionarem isso judicialmente no futuro. Não tem. Que interessante, gente. Eu não imaginava que fosse nesse nível, assim, de detalhamento um contrato desse. Pode ter, sim, com certeza. Um ponto que vocês não colocaram, que eu quero saber, até porque é algo que eu vivo. A questão de filhos de outros casamentos, de outros relacionamentos. Como que é tratado isso no contrato? Na verdade, pode ser ajustado alguma coisa, mas... O filho que você tem do primeiro casamento, por exemplo, é o filho do primeiro casamento. É lógico que isso, com a convivência ao longo dos anos,
pode haver uma relação socioafetiva, paterno-afetiva, que lá na frente pode ser reconhecido. Mas são questões separadas. Sim. São bem separadas. Tem gente hoje já falando, quero fazer um reconhecimento da paterno-afetivo. Gente, não é tão simples assim, Sim. entendeu? É uma questão que envolve o Ministério Público, não é simples, mas é importante, que eu sei que é importante, porque, querendo ou não, no passado, quantas pessoas foram criadas por outras, e isso nunca obteve esse reconhecimento. Na hora que o fulano falece, ninguém... Os filhos, como disse, você conhece as pessoas no inventário, né? Somem. Então, é importante. Eu acho um avanço o reconhecimento socioafetivo. Mas ele não é brincadeira. Então, são coisas separadas. E tudo isso, né? Essa discussão do reconhecimento socioafetivo vem, assim, de uma certa forma, prejudicar a sociedade de uma forma geral. As mulheres que estão mães solteiras e tal, muitos homens, com medo desse reconhecimento, deixam de se envolver com essas mulheres por conta disso, né? Quando, na verdade, o negócio é bem mais complexo, não é tão simples assim. É judicial isso aí, no geral. Lógico que hoje pode ser feito esse reconhecimento em cartório, mas assim mesmo vai para o Ministério Público. Então, não é tão simples assim. E o adolescente, por exemplo, tem que ter no mínimo 12 anos. São condições. O CNJ estabeleceu bem a sequência de condições para obter o reconhecimento socioafetivo. Porque, querendo ou não, o nome da pessoa vai para a certidão de nascimento. Entendeu? Por exemplo, ela pode ter o pai biológico e o pai socioafetivo. Olha. Que não retira. Então, fica com... Vocês já vivenciaram alguma situação de que o contrato salvou a vida da pessoa? Ainda bem que ela tinha um contrato desse? Acho que ainda não. Não, ainda não. Mas já desenvolveram muitos contratos? Sim. Os contratos são feitos. As pessoas, eu acho que o nível de informação aumentou muito. Hoje em dia, as pessoas procuram. Mesmo no divórcio, elas falam assim, no mínimo, quando é consensual, eles querem saber, tá tudo certo. As pessoas hoje, elas querem ter essa informação, essa certeza, o que é importante, né? Sim. Na verdade, tem um caso nosso. Eu só vi um divórcio e o ex querer deixar tudo para a ex-mulher. Nossa. É verdade. Sem interesses por Não, trás? ele veio sem interesse. Sem interesse. Ele pediu assim pra gente. Não, quero dar uma pensão para ela, vou pagar as contas de casa, vou pagar isso. Tinha culpa aí, hein? Pior que não. Não. Pelo menos não chegou essa informação pra gente. Teve um que foi bem curioso, que o dele não é... O dele, ele não tem um contrato pré-nupcial. Não tem, porque é parcial de bens. Mas eu achei muito interessante que nós como advogado, não vai colocar isso, não. Não podemos colocar isso no divórcio. Não vamos propor isso para ela, não. Porque isso pode te prejudicar no futuro. Porque você vai constituir nova família... Entende? Mas o que ele queria colocar? Pagar a pensão, sendo que a mulher não precisa. Porque a pensão, quando quer exigir a pensão ali do ex-cônjuge ali, é quando a pessoa precisa e o patamar de vida da pessoa muda muito após um divórcio. Só que tem que se analisar as causas do divórcio também. Entende? E geralmente a pensão tem a pensão vitalícia, que é no caso quando a pessoa precisa muito, ficou casada há 50 anos, nunca trabalhou. Viveu em função da família. Só que hoje isso cada vez tem diminuído mais. Cada vez mais, não é, doutora Glaucia? Sim. Então, voltando aqui ao nosso cliente, ele quer pagar as contas de casa, condomínio, quer deixar o apartamento para ela estar morando, tudo, e pagar tudo. A gente falou, nossa, que anjo que você é. É verdade. Esse caso foi porque nós duas ficamos comentando. Minha nossa, mas ele realmente... Não, nós não vamos fazer isso. Nós já falamos para o cliente. Nós chegamos a ponderar. Você já ponderou que você pode formar uma nova família e você vai acumular, entendeu? Pensa bem no que você está querendo fazer. É lógico que a vontade é dele, mas que cabe a nós orientarmos, cabe com certeza.
Pode Você falar. fez uma pergunta mais cedo, que a doutora Glaucia respondeu, da questão ali de filhos para pôr no contrato. Sabe que isso pode ser colocado, seu filho vai vir, não vai ter um reconhecimento ali. Gente, a gente não sabe o tempo que vão conviver. Sim. Entende? Não vai ter validade, porque assim, a convivência vai demonstrar. Sim. Vamos supor, uma mulher solteira, mãe solteira, se casou ali, foi feito ali no contrato que o pai não teria vínculo socioafetivo. Vamos usar um exemplo. Mas a convivência, os anos demonstraram ao contrário. Sim. E o Qual cara, é a validade, ele né? faleceu. O filho e a própria mãe, no caso vai ser maior ou menor, pode entrar com reconhecimento de paternidade socioafetivo pós-morte. Olha, que curioso isso. Assim, o que eu percebo muito, que o contrato, ele pode realmente te respaldar num futuro em relação a muitas coisas. Mas, no final das contas, é a história do casal que lá na frente vai ajudar com que a justiça realmente conduza da forma mais justa. Sim. A justiça, querendo ou não, ela dá o aval, né? No final. Lógico que existe hoje divórcio extrajudicial, em cartório, mas boa parte dos divórcios ainda corre na justiça, principalmente porque tem criança. Então, eles são homologados em juízo. Então, é importante, querendo ou não, Virgínia, o contrato faz parte da nossa vida. Isso. De qualquer forma, não só de casamento, qualquer contrato, qualquer negócio que você compra, contrata um serviço, você está o tempo todo na vida assinando contratos. Ou de forma tácita, falando, né, verbalmente, por escrito no WhatsApp, por e-mail, num link de aplicativo, o tempo todo nós estamos fechando contratos. Então, o casamento é um contrato. E, portanto, ele tem que ser levado a sério da mesma forma que qualquer contrato. É importante estipular, sim, as cláusulas. Na verdade, é para ficar mais fácil se houver alguma coisa lá na frente. Não quer dizer que estou, entre aspas, gorando alguma coisa, mas que lá na frente eu vou ter mais calma para poder resolver as coisas. Inclusive, a audiência de mediação é muito importante, porque se senta um mediador profissional na sua frente, ele vai trabalhar para que você faça um divórcio consensual. É importante comentar que o divórcio consensual, ele desgasta emocionalmente muito menos e ele custa muito menos. Então, existe poupa você. Então, é importante, sim, os contratos. E contratos nupciais, antinupciais, então, nem se fala. Eu acho que você acabou de me responder a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer assim mesmo, porque a gente está chegando ao final do nosso episódio. E eu quero perguntar para vocês, qual seria a mensagem principal que vocês deixariam aqui para as pessoas que ainda estão em dúvida se devem ou não fazer um contrato pré-nupcial? Como abordar isso com o parceiro ou com a parceira, né? Como realmente avaliar se isso se deve ou não fazer isso para seguir em frente. Doutora Nádia, fala primeiro. Bom, meu primeiro conselho é case pelo regime de comunhão parcial de bens. Check, isso eu já fiz. A primeira coisa. E porque ele não exige o pacto pré-nupcial, né? Os outros regimes, eles exigem. Então, já não tem muito o que se discutir, certo, doutora? Sim. Então, é isso, case pelo regime. E no caso de você escolher um regime diferente, ou no caso de ser obrigatório o regime diferente, ali do casamento, que não seja parcial, vai ter que usar muita psicologia. Eu acho até interessante sentar com um advogado, advogada, conversar para ele estar auxiliando o cliente, falando de cláusula, o que será protegido. Muitas pessoas têm empresas, têm várias coisas ali, vários negócios que têm a necessidade de estar protegendo ali. E tentar usar a psicologia como parceiro, né? Porque quando a pessoa chega para você, se eu não tenho bens, meu companheiro, assim, futuro companheiro, chega para mim, vamos fazer um contrato pré-nupcial? Eu, como advogada, eu vou entender, mas, no fundo, eu vou falar, nossa, ele desconfia de mim, eu também vou pensar isso. Na mesma hora até vocês que sabem. Até eu vou assistir, poxa, a pessoa não confia em mim.
querendo É ou não, delicado. é delicado, é um assunto muito delicado. Então, você tem que conhecer bem a pessoa e saber como abordar. Acho que pode começar ali com a conversa ali, tipo, entre os amigos, nossa, tá jogando ali pra ver como que é a situação. Depois vai numa psicóloga e E pega um sentindo, advogado. né? Medindo a febre. Exatamente, exatamente. Mas, assim, eu penso que quem tem bens, as pessoas já vão querer fazer já vão querer mudar o regime ali, não vai ser o comunhão parcial. Eles já vão estar cientes. Porque as pessoas que têm bens, eles querem proteger o patrimônio. Hoje em dia, o amor é lindo. O amor é a melhor coisa do mundo. Tipo, estamos juntos, meus bens, seus bens, tudo, né? Quando se separa é diferente. Não, hoje é meu bem, na É, separação é meus bens. Exatamente. Então, as pessoas já estão conscientes disso, de pessoas que têm os bens. Então, na minha opinião, não deve haver problemas. Gaguejando aqui. Na verdade, seja intencional. Acho que a questão principal é seja intencional com tudo na sua vida. Isso, eu ia falar, eu com acho tudo com na tudo vida. na vida. Com tudo. Com tudo, com certeza. Eu acho que é a mensagem que é importante. E eu acho também, assim, até pegando um gancho nisso que vocês falaram e tentando contribuir, mas vocês fiquem à vontade para dizer, nossa, Vi, nada a ver isso aí que você está falando. Recentemente, eu estava conversando com um amigo meu e ele comentou, ele também casou recentemente, ele comentando que quando ele foi casar com a esposa dele, ele falou para ela assim, olha, o que eu tenho é isso aqui é meu, você já está sabendo que isso aqui a gente não vai dividir, né? Uhum. E ela, sim, eu sei que é isso aí, Uhum. é daqui para frente. De uma forma muito madura, né? E eu acredito que, assim, há formas e formas de se falar tudo na vida Tudo, também. Com certeza. Então, acredito que nesse momento também é o momento de você conhecer melhor aquela pessoa com quem você está indo se casar. E até avaliar. É por aí mesmo? Se essa pessoa, neste momento, está agindo ou reagindo Sim. desta forma, será que eu devo seguir adiante? Faz sentido? Faz sentido. Todo sentido. Todo porque sentido. você começa a analisar. A pessoa já tá querendo se casar com você, imaginando, assim, eu penso o pior ali. Entende? Porque muitas vezes, principalmente a mulher, pela maternidade, ela abre mão de muitas coisas, principalmente da vida profissional. E eu sinto um peso, assim. E no divórcio, assim, nós como advogados, nós percebemos que geralmente a mulher, ela, querendo ou não, ela sai mais prejudicada. Principalmente porque geralmente elas que estão com os filhos. Tanto que está tendo muitas evoluções judiciárias a favor da mulher que cuida da criança. Gente, eu até nem é o tema do quer dizer, é de certa forma, mas assim, eu vejo até por mim. Eu gosto muito de trazer as minhas histórias aqui, até para eu compartilhar com quem segue, né? Que a maioria das pessoas já me conhecem de alguma data aí. Eu trabalho home office. E eu trabalho muito. Eu sei disso. Mas é home office. Porque é home office, eu tenho outras responsabilidades que eu tento dentro da minha agenda. A Glaucia conhece minha agenda. Toda cheia de bloquinhos de tempo, né? Então, eu tenho o bloquinho de tempo de arrumar a casa, o bloquinho de tempo de lavar a roupa, o bloquinho de tempo de lavar a louça depois do almoço, o bloquinho de tempo de várias coisas relacionadas ao lar. E quando meu marido chega em casa, a casa está sempre impecável, mesmo eu tendo trabalhado muito aquele dia. E são coisas que passam batidas, que as pessoas, ou ele, talvez, não saiba disso. E imagina a realidade de muitas mulheres que trabalham fora e que chegam em casa e vão fazer tudo isso também ali no terceiro, quarto turno do dia delas, né? E por mais, no meu caso, que eu tenho um marido que me ajuda também, porque ele lava a louça depois do jantar, ele também faz as coisas dele. Ainda assim, eu faço muito mais que ele, muito mais. E não se percebe, né? Não. A maioria das vezes não se percebe o quanto a mulher é prejudicada, porque se eu não tivesse que fazer tudo isso que eu falei em bloquinhos de tempo, sobraria um blocão de tempo para eu fazer mais dinheiro, mais trabalho, mais dinheiro. Sim. Exatamente. E isso hoje é considerado no judiciário.
É considerado... tem uma frase invisível, eu lembro do Trabalho invisível da trabalho mulher. invisível da mulher. Eu lembrei do invisível, né? Aham. Trabalho invisível da mulher. E hoje o judiciário considera isso, que existe esse tempo que a mulher deixa de estudar, de trabalhar, de ganhar dinheiro para dar conta da casa, dos filhos. E é uma tripla jornada, sem E dúvida. eu diria que não só um trabalho invisível, mas o amor invisível, porque é algo que Ótimo. ninguém percebe. Percebe. É aquele momento que você deixa um cheirinho no quarto, né? Você Nossa. arruma a cama, joga um cheirinho. Eu gravei agora um Aham. episódio, antes de vocês chegarem, que é o episódio número 19. Vai lá e acompanha, que foi sensacional esse episódio. Que eu ganhei, depois que ela foi embora, um cheirinho para roupa, para tecido. E eu gosto muito de fazer isso. Então, arrumar a cama, jogar um cheirinho ali nos lençóis, né? Dar aquele beijo de boa noite na criança quando ela já está dormindo. São coisas invisíveis que as pessoas não veem. Então, não é só o trabalho invisível, mas é o amor invisível também. Ótima complementação, vi? Agora você realmente é o amor invisível que ninguém enxerga. Mas eu acredito, sinceramente, que o judiciário andou a passos largos nessa questão. Sem dúvida, nos últimos 10 anos, isso evoluiu bastante. Sim. Com relação ao trabalho da mulher. Então... Que legal ter vocês aqui. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. A gente, né, Glaucia, já estava conversando lá na academia. Glaucia, o que a gente pode abordar? E quando ela trouxe esse tema, eu falei, super rico. E foi realmente um papo muito rico. Eu quero oferecer para vocês os girassóis. A gente tem aqui no vírgula o conceito do girassol. O girassol, quando ele está lá na plantação, ele se fortalece com a luz solar. Mas quando, né, o sol não brilha, eles viram um para o outro e se fortalecem. E vocês, né, advogadas, sócias, que trabalham junto, ajudando outras famílias, com certeza são sol e girassol para muitas dessas pessoas. Nossa. Obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos, Vi. Foi muito... foi produtivo conversar com você aqui. É um assunto que muitas pessoas não sabem. Aproveitando, sigam a nossa página lá no Instagram. Tem muitas informações, assim, que vocês podem não estar sabendo. Atualidades, principalmente para mamães, a pensão, seus direitos dos seus filhos. Vamos lá. Instagram e TikTok. Exatamente. Temos. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Sucesso sempre. Amém. Obrigada. Sucesso com vírgula. E você que ainda não nos segue lá no Instagram e no TikTok também, estamos lá com os cortes diários e com os episódios completos no YouTube e no Spotify. Aguardo você. Até a próxima vírgula.